10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que não fecha, igreja que ora. Olá, irmãos da Igreja Batista Bela Vista. Eu estou muito feliz por poder compartilhar com os irmãos esse vídeo para desejar-lhes um feliz aniversário. Parabéns, igreja! O salmista no Salmo 126 ele começa dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eu tenho certeza absoluta que os irmãos chegaram aos 27 anos e em cada dia desses 27 anos o Senhor tem sido com os irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos fazem parte de uma igreja missionária. A Igreja Batista Bela Vista é uma igreja missionária. E por isso, com alegria, eu quero parabenizar a igreja, parabenizar a cada família desta igreja e parabenizar a família pastoral. Que Deus os abençoe, irmãos. Um forte abraço da família Lar Batista FF Sorém aos irmãos. Continue orando por nós. Obrigado pela parceria. Obrigado porque os irmãos estão segurando as cordas missionárias. E mais uma vez, parabéns. E que Deus os abençoe. Amém. Senhor querido, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar na Tua presença com os nossos corações agradecidos por mais um aniversário da Igreja Batista Bela Vista. Obrigado, Senhor, pelos 27 anos de existência daquela igreja, uma agência missionária em que, comprovadamente, tem feito muito, tanto na evangelização quanto em missões. Nós te agradecemos por cada pastor que passou por ali, nós te agradecemos, Senhor, por cada membro que passou e que ainda está ali. Nós te louvamos, Senhor, por tantas coisas que Tu tens feito na vida dos Teus servos, como igreja. Por isso, nós estamos hoje dizendo a Ti, obrigado, Senhor, por esses 27 anos, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, mais uma vez. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, parabéns mais uma vez pelos 27 anos e que Deus continue abençoando os irmãos. E vamos juntos. Ah, já vai começar. Tá pronto? Sim. Pipoca? Com manteiga. Nachos? Com queijo. Refri com canudo de alcaçuz? Tá aqui. Posso ouvir um som de esperança
escutem a palavra de Deus. Não, eu sou a palavra de Deus. Aí, irmãos, estamos aqui com o João Vitor, servo do Senhor Jesus, vivendo aí um novo tempo, começando do zero. Permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Graça e paz, irmãos. Eu quero louvar o Senhor que a canção diz. Muitas vezes a gente se pergunta, né, se nós somos amados, qual a nossa identidade. E em Jesus nós encontramos quem nós somos. E Ele diz que nós somos amados, amados por Ele, salvos por Ele. Então vamos louvá-lo. Contra enganos que me dizem que eu não vou
o Senhor comigo com a canção Eu Também. Ele fala sobre o nosso Deus que criou todo o universo, e eu convido os irmãos a louvar ao Senhor comigo por isso, porque Ele nos criou e mudou a nossa história através de Jesus. Então vamos louvá-lo. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilhudas, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo seu falar. Cada céu pintado, um quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo este louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar.
e ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morrestes pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma alegria estar aqui para juntos celebrarmos mais um aniversário da nossa igreja, né? São 27 anos na presença do nosso Deus. Muito tempo para alguns, uma parte de tempo para outros, mas aprove a Deus nos tornar participantes dessa história, né? Muitos por parte do tempo, outros por quase todos os 27 anos e alguns por todos os 27 anos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que participam da vida e da história desta igreja, da qual eu amo muito, né? E também já fiz parte por muito tempo. Irmãos, o motivo de eu estar aqui, vocês sabem, né? Celebrarmos a Deus e junto com vocês compartilhar um pouco da palavra dele. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está em João capítulo 15, versos de 1 a 8, onde falamos, né, onde ouvimos o nosso Jesus falar a respeito da videira verdadeira. Eu gostaria que os irmãos abrissem, né, suas Bíblias ou acompanhassem a leitura que eu vou estar fazendo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você não permanecerem em mim e as minhas palavras não permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu peço a direção do Senhor sobre esta palavra. Ela não fala de mim, ela não trata de mim, ela trata do Senhor, da tua vontade e de quem tu és. Ó Deus, que ela possa ser discernida e aplicada em nossas vidas através do teu Espírito Santo. Oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, videira. Videira, planta da qual se origina a uva. Quem não gosta de uva?
é uma das frutas mais celebradas, né, em todo o mundo. Dela se extrai o vinho, se extrai o suco e até mesmo ela pura, é uma delícia. Existem várias e várias espécies de uva, mas a uva aqui é o fruto. Nós vamos falar da planta. Jesus, a videira verdadeira. Ele está dizendo no primeiro versículo: eu sou a videira. O que isso significa? Ser a videira, ser a planta, ser o tronco, né? E ele declara que meu pai é o agricultor. Nós sabemos, nós entendemos que Jesus estava presente com Deus na criação do mundo. Ele é o primogênito de toda a criação. Então nós podemos sim crer que Deus, quando decidiu criar Jesus, né, o seu filho, ele foi a primeira árvore a ser plantada, a primeira fruta, o primeiro veio dele, ele é a primeira planta. Então ele pode sim, só baseado nisso, se declarar a videira verdadeira. E o Pai, o Criador, o agricultor. Agora, quando Jesus abre essa parábola falando aos seus discípulos, ele está falando algo curioso. Ele está falando sobre nós sermos ramos. Ramos de uma videira. E que videira? A videira verdadeira, a videira única, que é o Filho de Deus, né? Israel também já foi comparado com uma videira. Lá nos Salmos, capítulo 80, versos de 8 a 11, fala sobre uma videira que havia sido trazida do Egito e plantada em uma terra. E ela cresceu tanto que os seus ramos cobriram os cedros, né, as grandes árvores que existiam naquela região. E quando nós falamos dessa videira, essa videira era Israel. Uma árvore plantada por Deus, uma nação escolhida pelo Senhor para dar fruto, para crescer, para frutificar, para quê? Para glorificar ao nome do Deus que era o provedor daquela nação. Mas aquela videira se corrompeu, aquela videira pecou, aquela videira desobedeceu. E Deus, o agricultor, tratou dela. O tratamento que Deus deu à videira Israel foi muito pesado. A palavra de Deus fala no livro de Jeremias que ela foi pisoteada, que ela foi transformada num deserto devastado. Jeremias capítulo 12, versículos 10 e 11. Deus tratou a sua vide com rigor, porque ela havia se corrompido de tal maneira que ele desistiu dela. Isaías capítulo 5, versos 5 a 7 diz assim: derrubarei a cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui Deus pegando pesado com a nação de Israel por causa da sua falta de propósito, por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados. Agora, o que chama a atenção nesse texto é que nós temos vivido algo semelhante. Nós estamos vivendo agora onde não um Israel, mas todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, tem experimentado terrores horríveis, perseguição forte por todos os lados, países com opressão, pecado está reinando por todo lugar. E quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, ele assume o nosso lugar. Nós, como videira, fracassamos em Israel, fomos podados por Deus. Deus abandonou, mandou derrubar a cerca, nós íamos servir como pasto.
Mas Jesus assumiu o nosso lugar na cruz, se tornando a videira verdadeira, sim, porque através dele nós estaríamos de novo conectados ao Pai. Não mais como planta, mas como ramos, né? O que são os ramos? Os irmãos devem conhecer que as árvores frutíferas, nelas existe um processo chamado enxerto, que consiste no quê? Você pegar uma planta nova, uma planta jovem, que ainda não produziu, e você tirar um galho, um ramo de uma planta mais antiga, de excelente produção, de excelente qualidade, e enxertar, você colocar ela na planta nova. No cacau, né, da minha região, lá do sul da Bahia, o enxerto é uma prática muito comum, né? Você pega uma planta produtiva, a melhor árvore da fazenda, vamos dizer assim, tira um galho dela e enxerta na árvore nova, que está jovem, mas que não produziu nada ainda. Para quê? Para que aquele conjunto produza frutos bons. Irmãos, e Deus, como um sábio agricultor, né, criador dos céus e da terra e de tudo que há, Ele nos permitiu participar disso. Ele coloca a árvore nova, a árvore que tem condições de produzir, como o próprio Jesus Cristo, seu Filho, que no sacrifício dele na cruz tomou o nosso lugar e assumiu a posição dele como videira, como base. Ele é a árvore que vai carregar os ramos, ele é a árvore que vai sustentar a produção. E a nós, agora, somos os galhos. Que tipo de galho você é? De que maneira você tem se comportado para que você seja enxertado na árvore, na videira que é Jesus? Vamos refletir sobre isso em alguns momentos desse texto maravilhoso que a palavra nos fala. Jesus Cristo, a videira verdadeira. Ele é. E nós? A palavra do Senhor em Romanos 11, versículo 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando o nosso Senhor está explicando sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos, é porque Deus tem expectativas em nós. Deus tem projetos para nós. Deus tem objetivos para nós. E que esses objetivos ficaram claros quando ele diz que nós devemos dar fruto. E é natural a gente pensar que frutificar é produzir algo bom, é produzir algo digno, e é isso que o Senhor espera, porque o próprio texto aqui de Romanos fala que nós devemos fazer tudo por Ele e para Ele. Então, quando nós somos chamados por Deus de plantação, não é para produzirmos algo para nós mesmos, mas sim para Deus. E para isso acontecer, nós vamos estar ligados em Cristo, estar enxertados nele, tratados pelo agricultor. Irmãos, se você um dia puder, pesquise o que significa ser enxertado. Não é uma coisa qualquer. É um projeto ambicioso de produção para gerar frutos bons, frutos dignos. Eu creio que quando a gente vai na feira, a gente sempre procura observar o quê? Qual é o fruto mais bonito? É ele que nos chama a atenção, é ele que a gente quer comprar. Não é o fruto manchado, não é o fruto murcho, mas sim aquele vistoso. Quando Deus nos enxertou em Cristo, Ele também espera a mesma coisa, que nós geremos frutos, né? E o versículo 2 nos fala que Deus também trabalha na vida do galho para que ele se torne produtivo. A poda. A poda é um processo doloroso, mas necessário, porque visa corrigir a direção dos galhos e a produtividade dele, e até definir a finalidade de uma árvore. Deus é amor.
E Ele sabe como nos tratar. E quando entregamos nossa vida a Ele, somos tratados, enxertados na videira verdadeira através da sua palavra. E quando Deus, através de Jesus Cristo, criou todo esse processo de enxerto, Ele não simplesmente nos tornou uma árvore ornamental. Algumas ornamentais até têm objetivo, produzir flores para embelezar, para ornar, para tornar a paisagem mais bonita. Mas no nosso caso, Deus está falando de frutos. E quais frutos? Que tipo de fruto nós devemos produzir? Algo que traga louvor a Deus, algo que traga satisfação, alegria ao coração de Deus. E nós temos que ter esse objetivo, porque foi para isso que Deus nos criou desde o princípio, né? Deus nos criou para sermos frutíferos num relacionamento com Ele, para produzirmos frutos de amor para com Ele, para com os nossos irmãos, para com a criação. E por causa do pecado, nós ficamos doentes, nós ficamos infrutíferos, com galhos secos, com ramos tortos, né? E Deus, o nosso supremo agricultor, tem buscado através da palavra dele corrigir a nossa vida. Por isso até que Jesus cita, né, que os apóstolos que eram os seus ouvintes já estavam sendo tratados pela palavra dele. A palavra de Deus é que nos poda, irmãos, é que nos dá a direção, é que nos dá o limite, é que nos mostra as folhas secas, os ramos que devem ser podados, aparados, para que nós sejamos realmente produtivos a Deus, que que nós possamos produzir frutos dignos do Senhor, dignos de arrependimento, porque é isso que espera de nós o agricultor supremo, o nosso Senhor. Quando Jesus nos recebe, Ele prepara para nós frutos. Deus nos designa para algo que decidiu que produzamos. Ele pode pedir para um produzir uva Thompson, outro Rubi, outro Niágara. São alguns tipos de uva, mas todos são uvas, são frutos. E todas elas trazem uma satisfação ao paladar, né? O homem tem tentado aí, através de enxerto, inclusive, uma curiosidade para os irmãos, produzir uva sem semente. De várias tipos diferentes de uva, né? Por exemplo, existia uma uva sem semente de um tipo. Aí pegou-se o galho daquela uva sem semente e se enxertou em outro pé que tinha uva com semente. E através desses cruzamentos foi gerada uma outra espécie de uva sem semente. Para você ver. Tudo com o objetivo de produzir o quê? Frutos melhores, frutos dignos. E Deus faz isso conosco através da palavra dele, né? Ele faz todo esse processo de melhoramento para que nós geremos frutos do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz assim: deem fruto que mostrem arrependimento. Os irmãos conhecem e sabem que através de Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. Através de Jesus Cristo nossa vida é salva. Salva de quê? Do pecado, da morte, do inferno. E quando a palavra fala para nós darmos frutos dignos de arrependimento, são frutos resultantes disso. Resultantes de uma pessoa arrependida pelos seus pecados, de uma pessoa que quer mudar a sua vida, quer produzir algo bom. Não só falando de boa intenção, porque boa intenção numa árvore são frutos. São flores, quer dizer, me perdoe, são flores. Frutos é o resultado. É o que se chega no final, né? E a palavra de Deus diz declaradamente em Gálatas 5, 22 e 23 quais são os frutos que Deus espera de nós através da nossa ligação com a videira verdadeira.
Em Gálatas diz assim: mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos que Deus espera de nós, né? Nós estamos muito preocupados às vezes que a nossa vida frutifique sim, mas para o nosso próprio interesse. Nós queremos servir ao nosso Deus, estar ligados à videira numa questão de troca. Não, eu sirvo a Deus para que Ele me abençoe. Eu sirvo a Deus para que Ele me dê um emprego. Eu sirvo a Deus para que Ele me dê saúde. Não. Através dos frutos do Espírito você vai experimentar todos esses benefícios, né? Porque participar da videira é estar ligado a Deus e ser também participante do reino dele, né? E como o próprio Jesus, em Mateus 6,33, diz para a gente buscar o reino e dizendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, como ramos ligados à videira, o Espírito Santo, que é a seiva, que percorre o corpo, vai nos alimentar, vai nos prover, vai nos dar aquilo que precisamos para gerar fruto. Pense, irmãos, que uma planta na terra, ela tira os nutrientes que ela precisa, né? No nosso caso, Jesus é a árvore, nós somos os ramos. Da onde vai vir o que a gente precisa? Vai vir dele. Os galhos, os ramos por si só não podem descer ao chão e tirar aquilo que eles precisam. Ao contrário, a árvore que tem esse papel e ela faz a nutrição dos galhos para que eles gerem fruto. Então quer dizer, o nosso sustento, a nossa base, tudo aquilo que a gente precisa vai vir sim da videira. E Jesus se coloca como a nossa videira, o nosso sustentador. Ele não é só o que manda, ele é o que provê também, ele é o que alimenta, ele é o que te mantém preso, vivo, através do seu enxerto. Agora, traduzindo o enxerto para nós entendermos a vontade de Deus, o enxerto é a morte dele na cruz, que nos enxertou na videira. Jesus nos levou de volta para essa árvore frondosa que ele é, né? A permanência nessa videira depende de você, depende de mim, depende de nós. Porque uma coisa curiosa que o nosso Deus criou é nos dar a oportunidade de escolher estarmos ligados à videira. Jesus escolheu a todos, porém, só aqueles que respondem à escolha dele é que serão enxertados. Os demais virão lenha. Não é um texto só nem dois na Bíblia que falam que aquilo que não produz fruto serve apenas para ser queimado. Sabe, meus irmãos, me assusta um pouco aí esse movimento novo que estão criando aí nas igrejas, onde o povo fica dizendo que é para queimar. Ah, me queima, faz eu queimar, me deixa queimar. O que a Bíblia fala sobre lenha não é nada bom não, viu? Principalmente se for tratando da videira. A Bíblia fala que aqueles que não produzem frutos são lenha para queimar. Então, o queimar aí é um momento de reflexão para nós, né? Falando isso com um pouco de descontração, mas é algo muito sério. E qual que é o nosso propósito final nesse texto maravilhoso da Bíblia? Deus é um pai, Deus é o Senhor, um agricultor. Plantou uma videira. Essa videira não produziu. Essa videira se corrompeu, deu uvas amargas, uvas doentes. Deus foi lá e cortou. Esse processo todo foi criado por uma única coisa chamada pecado. E o pecado nos distancia de Deus, nos distancia do agricultor, nos faz perder a nossa finalidade. Nós deixamos de ser produtores de frutos quando pecamos. Nós deixamos de produzir frutos quando desobedecemos. E não é de hoje, irmãos, desde Adão.
Quando Adão pecou lá no Éden, ele deixou de produzir frutos. E Deus, através de Jesus Cristo, a videira verdadeira, nos deu a oportunidade de voltarmos ao nosso propósito de frutificar, de produzir frutos dignos do nosso Deus, de produzirmos algo que seja interessante a Ele, a finalidade que Ele nos criou. Deus, Ele não é mau, mas Ele é justo. E quando a gente não produz aquilo que Ele espera de nós, infelizmente, nós experimentamos tudo aquilo que o texto lá do Velho Testamento descreve como consequência para Israel. A gente pode olhar para o mundo nosso hoje e ver tudo aquilo que aconteceu no texto se repetindo. O mundo está sendo pisoteado. As nossas vidas têm sido saqueadas. Tudo aquilo que a gente produz de bom está sendo comido. A nossa cerca, assim, a gente produz muito e não consegue usufruir de nada porque o devorador está comendo a nossa vida, a nossa produção está sendo comida. Mas quando o nosso Deus nos permite estarmos ligados à videira verdadeira, tudo muda. Porque a videira verdadeira é Cristo e Cristo domina sobre tudo e todos. Ele nos leva de volta à nossa finalidade, ao nosso propósito, que é produzir frutos dignos. E isso não vai ser bom só para Deus, vai ser bom para nós. Porque uma videira produtiva é a coisa mais linda. Uma videira produtiva traz orgulho ao seu agricultor. Uma videira produtiva é a coisa linda. E é isso que Deus espera de mim, de você, de nós, que nós sejamos essa videira. Não a videira base, mas a videira, os galhos que produzem, porque a base é Cristo, o sustentador é Cristo. Nós somos os seus ramos, ligados a eles podemos produzir muito. E eu tenho uma notícia boa para te dar, você é um fruto dessa videira. Um dos galhos dela chegou aí em Mauá há 27 anos atrás. Um dos seus galhos foi estendido sobre o sítio Bela Vista, né? E por causa dos frutos dessa videira, cada um de nós está aqui hoje. Muitos de vocês que estão me ouvindo aceitaram Jesus, foram batizados ali. Ou seja, frutificaram, a videira produziu fruto em vocês. E isso é uma bênção. E o que Deus nos chama através da videira verdadeira é que nós nos agreguemos a Ele, nós sejamos enxertados a Ele, para que produzimos mais e mais. Que frutos? Os frutos que o Senhor quer. Não cabe a nós escolher, mas sim se entregar para fazer aquilo que Ele quer e produzir o que Ele quer. E isso para nós não vai ser escravidão, não vai ser uma obrigação, mas vai ser um prazer. Porque quando estamos ligados em Cristo, a nossa vida se torna perfeita. Se torna tudo aquilo que Deus nos fez para ser. Então, irmãos, um momento de você pensar. O que eu tenho da minha vida? O que eu tenho que fazer com a minha vida? O que eu vou realizar? O que eu vou ser? Onde eu vou chegar? Através dessa palavra, da videira verdadeira, nós podemos entender que Jesus nos quer ligados a Ele, para que os frutos dele possam alimentar essa terra que está sedenta, essa terra que está precisando de todos os frutos do Espírito que nós lemos na palavra aqui. Vamos voltar aqui para recordar, Gálatas 5:22. O que o mundo precisa, irmãos, parece frase de Facebook, mas está na Bíblia. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de alegria, o mundo precisa de paz. E sabe quem pode produzir isso? Você, ligado na videira verdadeira que é Cristo. E Ele quer produzir, irmãos.
O nosso Deus quer que nós produzamos muito. Ele fala em outras parábolas que ele espera que dos talentos, por exemplo, ele entrega um talento para você e espera que aquele talento seja multiplicado. Fala-se num caso de frutificação. E o que Deus quer fazer conosco através da palavra dele é isso, nos mostrar que nós devemos produzir esses frutos que o mundo precisa. Os 3 primeiros frutos do Espírito, amor, alegria e paz, são primordiais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência como humanidade, como nação. Porque se nós formos ver, tudo de mal que acontece nesse mundo é pela falta desses 3 itens. Falta de paz, falta de amor, falta de alegria. E Deus espera que eu e você produzamos isso, irmãos, ligados à videira verdadeira que é Jesus. É algo muito sério, é algo muito importante, é algo desafiador, mas é algo que nos pede que isso aconteça já. Você faz parte de tudo isso. Você que me ouve, que já tem Jesus Cristo no coração, você já está ligado na videira. Você já está ligado. E quais são os seus frutos? O que você tem produzido para apresentar ao agricultor, que é Deus? O que ele vê quando ele anda debaixo dos seus galhos? Quando ele olha para você, que tipo de uva você tem produzido? Vamos buscar, irmãos, nos conectar a Deus através da sua palavra. Porque nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós estamos enxertados nele, ligados a ele. Só que a palavra diz que nós precisamos frutificar. E nós seremos podados. Mas se não produzirmos frutos, seremos cortados. Não seja lenha, seja fruto. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesse momento difícil que estamos vivendo, né? Covid-19 está assolando o nosso mundo. A Covid-19 poderia assumir o papel de qualquer uma daquelas consequências que seriam lançadas sobre a vida de Israel, que foram lançadas sobre a vida de Israel no texto que eu li anteriormente. Seriam pragas, né? Como muitos têm chamado o Covid-19 de praga. Mas o nosso agricultor é Deus e Ele está cuidando da sua vide. Nenhuma praga vai chegar na tenda de Deus e destruir a fruta da árvore mais importante de todas, que é a videira verdadeira. E essa fruta, ela sai de você. Ela é você. Então, irmãos, nos consagremos a Deus, busquemos através da palavra dele o entendimento, para que nós sejamos uma videira produtiva, num conjunto, como igreja, né? Porque a igreja é nada mais, nada menos do que vários galhos da videira que é Cristo juntos, produzindo em um determinado local. Que Deus vos abençoe, para que os vossos frutos sejam vistos e admirados por Deus, o nosso Senhor, o agricultor supremo, e que a cada dia Ele possa estar podando as nossas vidas, tirando as folhas secas, adubando as nossas raízes para que produzamos frutos dignos do nosso Senhor. Que Deus abençoe suas vidas. É uma alegria muito grande. Os irmãos me perdoem, né, pelas falhas aí na dicção, na fala, mas é algo simples, mas de coração para cada um de vocês. Aos membros da Igreja Batista Bela Vista, parabéns, 27 anos de vida, 27 anos na presença do nosso Deus, 27 anos produzindo frutos, não tantos como podíamos ou como esperávamos, mas que o Senhor seja glorificado por cada uva que saiu desta igreja e que Ele possa estar adubando as suas raízes, irmãos, para que vocês estejam produzindo mais e mais, até o dia da volta do nosso Senhor. Grande abraço para cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus.